Pessoal, continuando aí, então, falar sobre a ideia de domínio um pouco aí, né? Que essa ideia de domínio, como eu disse, por exemplo, lá na disciplina de cálculo 1, ela é fundamental, né? Eu vou falar aqui dentro de um contexto e à medida que a gente for evoluindo na disciplina de nivelamento, nós vamos vendo o domínio dentro de outros contextos. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: toda vez que a gente estiver trabalhando com uma função, existe já previamente determinada uma informação, que é o domínio dessa função. Então, o que é o domínio da função? Como eu disse, a função ela é escrita assim, primeiro. Inicialmente, ela tem uma relação entre dois conjuntos. Esse primeiro conjunto é que a gente chama de domínio. Esse primeiro conjunto é o lugar de onde a gente vai tirar os valores para substituir na nossa variável. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com f de x, quando eu for f de x, que é essa função, quando eu for falar sobre o domínio, eu tenho que pensar assim: quais são os valores de x que eu posso usar nessa função? Então, quais são os cuidados que eu vou ter que ter? Uma fração não pode ter zero no denominador. Uma raiz de índice par, quer dizer, raiz quadrada, raiz quarta e por aí vai, não pode ter dentro dela um número negativo. Aí depois havia algumas restrições lá da função logarítmica e por aí vai. Então são essas restrições. Então, por exemplo, nessa função f, como se trata de uma fração, eu só tenho que me resguardar que esse denominador aqui não pode ser zero, né? Se o x mais 5 não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero, né? Então, eu vou passar esse 5 para cá, quer dizer que o x tem que ser diferente de menos 5. Ou seja, qualquer outro número real que eu colocar nessa função, eu vou conseguir achar o valor de y associado a ele, ou seja, a sua imagem, né? O único que eu não vou colocar, que eu não vou conseguir é o menos 5, porque ele vai zerar o meu denominador. Então eu falo que o meu domínio eu posso usar para essa função qualquer valor de x real, exceto o menos 5, ou seja, o valor de x tem que ser diferente de menos 5, beleza? Olha essa função g de x. Ela já apresenta dois problemas aqui. Primeiro, o x menos 1, ele está dentro dessa raiz, e como não tem nada aqui, é como se fosse raiz quadrada. Se ele está dentro dessa raiz, ele não pode ser menor do que zero. Por quê? Porque se ele for menor do que zero, eu vou ter uma raiz quadrada com um número negativo dentro. Além disso, o x menos 1 também não pode ser zero, porque ele está no denominador. E se ele tiver no denominador e for zero, vai ter uma fração com zero embaixo. Isso não existe, ou seja, ele também não pode ser zero. Se o x menos 1 não pode ser menor do que zero, e se o x menos 1 não pode ser igual a zero, então o x menos 1 só pode ser maior do que zero. Então esse é o domínio para a função g de x, né? E aí eu resolvo isso aqui. Então menos 1 passa para cá, fica x maior do que 1. Então essa função, o domínio dela é o seguinte: ela aceita qualquer número real, né, x pertencente aos reais, desde que o valor de x seja um valor maior do que 1. Então, o domínio de uma função, falar sobre o domínio de uma função, é falar, né, quais são os valores de x, ou seja, quais são os valores da variável que eu posso utilizar. Então, vai variar de função para função. Por exemplo, se eu tiver alguma coisa assim, ó, f de x igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 1, por exemplo, né? Se eu tiver essa função aqui, essa função ela não tem restrição nenhuma, ela aceita qualquer valor de x, pode ser positivo, pode ser negativo, então eu falo que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais e assim por diante, beleza? Tá joia? Outra informação sobre funções que eu queria falar com vocês, né? A ideia de função crescente e a ideia de função decrescente, né? Então a gente tem que
saber trabalhar isso dentro das funções. O que quer dizer uma função crescente e uma função decrescente? Algebricamente falando, uma função crescente e uma função decrescente, elas funcionam assim, ó. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, f de x igual a, por exemplo, 2x mais 1. Isso é uma função crescente. Por que ela é uma função crescente? O que caracteriza a ideia de uma função crescente? Se eu pegar dois valores para x, eu vou chamar o primeiro de x1 e o outro de x2. Se o primeiro valor for maior do que o segundo valor e, consequentemente, a imagem do primeiro também for maior do que a imagem do segundo, então essa função ela é dita crescente. Isso que é uma função crescente. Como assim? Vou dar um exemplo. Vou pegar dois valores para x. Vou pegar x igual a 1 e x igual a 2. Né? Qual que é a imagem do 1? Então, para saber a imagem do 1, eu vou pegar minha função e trocar x por 1. Vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2. 2 mais 1 é 3. A imagem do 1 é 3. Se eu pegar x igual a 2, qual é a imagem do 2? 2 vezes 2. Então, vou pegar esse 2 aqui e vou colocar aqui no lugar do meu x. Ó, mais 1. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 1 é 5. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, o 2 não é maior do que o 1. O 2, como ele é maior, ele gerou uma imagem também maior. A imagem do 2 é 5, a imagem do 1 é 3. Ou seja, o valor de x menor gerou uma imagem menor, o valor de x maior gerou uma imagem maior. Então, quanto maior for o valor de x, maior vai ser o valor da imagem. Né? Geometricamente, funções crescentes, e aqui eu vou dar um exemplo qualquer, né? Não significa que é essa função que eu acabei de falar aí. Se eu tiver um gráfico de uma função qualquer, gráficos que estão nesse sentido são funções que são crescentes. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, um valor aqui de x, vamos pensar aqui x1, e pegar um outro valor aqui, que é o x2, né? O x1, ele está aqui, ele é menor do que o x2. A imagem do x1 vai estar aqui e a imagem do x2 vai estar aqui, ó, né? Aqui é a imagem do x2, aqui é a imagem do x1. Então, o x2 está na frente do x1, a imagem do x2 está acima do x1. Ou seja, quanto maior for o valor de x, maior vai ser a sua imagem. Então, são gráficos que estão nesses sentidos, né? Não importa se tem curva. Por exemplo, se for um pedaço de uma parábola, essa parte aqui, ó, ela é crescente, ó. Tudo que tiver nesse sentido aqui, é uma ideia de crescente, né? Então, por exemplo, se você fizer o gráfico dessa função, ele vai dar uma reta subindo aqui, ó. Tá, então o que é uma função decrescente? Uma função decrescente é uma função que acontece o seguinte: se eu pegar dois valores de x, vamos chamar de x1 e de x2, se o x1 for maior do que o x2, o que vai acontecer com a imagem deles? A imagem do x1 já vai ser menor do que a imagem do x2. Então, vou pegar um exemplo qualquer aqui, ó, y igual a 4 menos x. Vou pegar x igual a 1 e x igual a 3. Né? Qual que é o valor do y? Se eu colocar 1 aqui no lugar do x, 4 menos 1, 3. Se eu colocar 3 aqui no lugar do x, 4 menos 3, 1. O que aconteceu? Olha só, o valor de x aumentou de 1 para 3. Só que o valor da imagem, ao invés de aumentar, diminuiu de 3 para 1. Quer dizer, à medida que o valor de x aumentou, o valor de y diminuiu. Então, nós temos uma relação contrária. Olha, lá na função crescente, o valor de x aumentou, o valor de y também aumentou. Na função decrescente, o valor de x aumenta, o valor da imagem diminui. Geometricamente,
são gráficos que estão nesse sentido aqui, ó. São gráficos que estão nesse sentido aqui, ó, né? Porque nesse sentido, se você pegar dois valores de x, você vai perceber isso aqui, ó. Vou pegar um valor de x aqui e outro aqui, ó. Vamos supor que esse aqui seja o 3 e esse aqui seja o menos 2. Concordam comigo que o 3 é maior do que o menos 2? Só que a imagem do 3, por exemplo, ela vai estar aqui embaixo, ó. A imagem dele vai ser, por exemplo, menos 1. A imagem do menos 2 já vai estar aqui em cima, ela seria, por exemplo, 4. Quer dizer, o 3 é maior do que o menos 2. Só que a imagem do 3 é menor do que a imagem do menos 2. Quando o valor de x aumenta, a sua imagem diminui. Então, isso é uma função decrescente aí, beleza? Aí, à medida que a gente for estudando funções, a gente vai ver essa ideia de crescente ou decrescente. Mas, basicamente, é isso. Geometricamente falando, funções que estão nesse sentido são crescente e nesse sentido são decrescente.